Oi gente, coluna de sábado, você já sabe, é sempre em vídeo, né? Ou com um convidado, ou eu comentando algum assunto da semana. E hoje eu reservei a coluna para a gente falar um pouquinho sobre essa enquete que o J Mais fez, respondido por 662 pessoas através das nossas redes sociais, e que traçou aí, né, um retrato do atual momento político aqui na cidade. Eu já comentei na coluna sobre a questão da aprovação da prefeita Juliana Maciel Hoppe, o favoritismo dela na corrida para a prefeitura, que é um contraste, na verdade, com a avaliação do governo, porque o governo dela tem uma aprovação relativamente baixa perto da rejeição, né? Quase que fica ali meio a meio, mas aí se você for esmiuçar o ótimo, o bom, o muito bom, o regular, o ruim, você vê que as avaliações negativas ainda preponderam. O que eu vejo nisso aí? Já escrevi sobre isso. Eu vejo que essa contradição que existe entre a pesquisa que pergunta, ou melhor, a pergunta a respeito da preferência de voto e da avaliação de governo, essa contradição se deve ao fato de que as pessoas não têm opções, né? A opção que aparece hoje como evidente é o Beto Faria, que talvez nem vá concorrer. Ele ainda não afirmou 100% que vai concorrer, mas é o nome que o MDB está apresentando para disputar com a Juliana, a prefeitura de Canoinhas. Então hoje são os dois nomes que se tem. Tem provavelmente alguém do PT que vai sair por conta da questão de demarcar território por conta do Lula, né, que é o presidente do país, então mostrar que aqui tem candidato e tal, demarcar a presença do partido aqui no município, mas com poucas chances de eleição, porque como mostrou, muito bem mostrou a pesquisa que fala ali, as perguntas que falam ali dos presidente da República, da avaliação do governo Lula, ele é mal avaliado aqui na região, né? Ao passo que o Jorginho Mello é muito bem avaliado, que é aliado do Bolsonaro, porque é uma região bolsonarista. Acho que isso é chover no molhado, ficar falando dos motivos pelos quais o PT não é bem visto aqui na região, ou, né, nesse caso, o Lula, que é o representante máximo do partido. Mas eu queria comentar mesmo com vocês, me aprofundar mais nessa pergunta aqui, ó. Você acha que políticos presos nas operações de Pater Filho e Mensageiro vão influenciar nessa eleição? 60% das pessoas responderam que sim, quase 61%, e 39% responderam que não, né? O que eu vejo aqui é que as pessoas estão ligadas no noticiário, estão vendo, né, estão analisando, estão observando o que os políticos que foram presos na Pater Filho, que estão todos soltos, né, com exceção do Orildo Severnini, ex-prefeito de Major Vieira, todos estão soltos e estão por aqui pela região, o que eles estão fazendo? E, com raras exceções, quase todos estão tentando influenciar politicamente para que em outubro entre, não eles, porque eles não podem, né, eles vão voltar para a cadeia se eles se candidatarem, mas alguém do vínculo deles. Então vê que o pessoal está de olho, que as pessoas estão de olho, pelo menos a maioria aqui, vê que eles vão tentar de alguma forma influenciar. E aí cabe, claro, ao eleitor, né, não dar essa chance para eles, ou seja, identificar quem está sendo apoiado por eles e ver que a coisa ali não cheira bem, né? Ou seja, correr longe. A outra pergunta, ainda com relação a Pater Filho, é a seguinte: como você avalia os desdobramentos da operação Pater Filho? 63,7% responderam que a justiça não foi feita ainda, mas 19,9% diz que a justiça jamais será feita, ao passo que 16,3% diz que a justiça foi feita. Vamos tirar esses 16% aqui, claro, considerar, né, esses votos, mas vamos tirar de lado, porque é uma minoria, né, absoluta, esses 16% que acham que foi feita justiça, né. 63% acham que a justiça não foi feita ainda. Por quê? Porque as fases de Bela Vista do Toldo e de Canoinhas não foram julgadas ainda. O doutor Eduardo Veiga Vidal, por sinal, que é o juiz que está à frente desse caso, ele voltou essa semana. Ele ficou 2 meses fora para fazer um mestrado, voltou essa semana, então a tendência é que os processos caminhem a partir de agora. E você tem várias sentenças que devem sair nas próximas semanas, nos próximos meses, da Pater Filho em Bela Vista do Toldo e em Canoinhas, fechando a primeira instância, né? Porque aí eles podem recorrer para a segunda, terceira instância, e muitos deles nem vão voltar para a cadeia porque fizeram acordo de colaboração premiada. Então as pessoas têm essa visão de que não foi feita ainda porque não foram sentenciados. Mas aí observa o seguinte: muitos dos sentenciados, por mais alta que seja a pena, vai se restringir a um número de anos de condenação muito pequeno, porque os acordos de colaboração premiada dão esse direito. E tem mais, né? Há aí conversas, inclusive, de que gente que nem delatou, que ignorou as denúncias, ou seja, não tomou conhecimento das denúncias, apesar de ser preso, não reconheceu o que fez, que pode dar a volta por cima, baseado em uma boa argumentação de bons advogados. A gente vai ver isso ainda nos próximos meses, aguardem. O fato é que
a percepção do público é que não foi feita a justiça ainda e que o público confia na justiça. Então, vamos ver se a justiça vai corresponder a essa expectativa do povo. Mas eu já adianto, esses acordos de colaboração premiada vão reduzir muito, vão restringir muito a condenação de todos, da maioria dos que foram presos na Et Pater Filium e na Mensageiro, porque a maioria deles prestou, né, fez um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. E por fim, quero comentar uma pergunta que foi manchete do jornal do J+ essa semana, que é qual é o maior problema de Canoinhas hoje, né? Que é uma coisa para os candidatos ficarem de olho. 29,3% respondem que é falta de indústrias. Isso está acima, inclusive, de condições de estradas. E aí eu vejo uma sabedoria muito grande por parte do eleitor, de quem votou nessa enquete. Porque não existe estrada boa se você não tiver recursos para aplicar. E não existe recursos no poder público se não tiver imposto a ser pago. Então o que acontece hoje em Canoinhas é uma arrecadação muito baixa por conta da baixa industrialização do município, porque é a indústria que paga o grosso do imposto. O comércio hoje sustenta Canoinhas, né? De longe, o comércio sustenta Canoinhas. Mas o comércio, para um comércio arrecadar o que uma indústria arrecada, essa indústria teria que ser muito pequena, porque os comércios, em via de regra, né, eles arrecadam muito menos que uma indústria. Então vamos ter mais comércio. Será que a cidade tem condições de ter mais comércio cada vez mais, né? Talvez não seja por aí. O que a gente precisa mesmo é de indústria. Indústria grande, indústria que sustente a cidade, indústria que empregue os habitantes e principalmente pague salários justos e corretos, né? Dignos, que dê dignidade a essas pessoas. E, consequentemente, é mais dinheiro circulando, fortalecendo ainda mais o comércio, e aí sim você tem condição de ter mais comércio, inclusive, né? E gerando impostos que vão ajudar a fazer as outras coisas, que é a questão da condição de estrada, que é apontado aqui por 21,5% das pessoas, a questão da saúde, né, 20,6% das pessoas, e aí você tem ali com um total de 25,4%, e aí também vem a grande satisfação do canoinhense. Quando se pergunta qual é o maior problema de Canoinhas hoje, a falta de indústria, 29,3%, e o segundo problema, sabe qual é, gente? A classe política. Então, vê que responde também que tem relação com Et Pater Filium, com Mensageiro, né? Quer dizer, 1/4 dos canoinhenses vê a classe política muito negativamente. Então, a gente tem que ter uma classe política mais comprometida e honesta, né? Que corra atrás da indústria. Esse seria o recado que o eleitor coloca aqui nessa enquete, que eu acho mais do que justo e sábio, sobretudo, esse pensamento. Porque tudo o resto vem depois, com político sério, honesto, correto. Indústria vindo para a cidade, você tem geração de impostos, você tem movimentação da economia e, consequentemente, você tem estrada melhor, você tem saúde melhor e todos os serviços públicos prestados de uma maneira mais eficiente. É isso. Até a próxima.